Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula de física, onde o tema da nossa aula hoje é sobre espelhos esféricos. Provavelmente, se você se olhou em um espelho e se achou um pouquinho mais cheinho ou se achou um pouquinho mais magrinho, provavelmente esse espelho tem uma leve curvatura. Espelhos esféricos que estão muito presentes na nossa vida, seja quando você vai se maquiar, por exemplo, para ficar bonitona, seja quando você quer olhar lá para o fundo do ônibus para saber se tem alguém perto da porta. Então, espelhos esféricos está muito presente na nossa vida. Até quando você vai no dentista, a gente tem ali uma aplicação de espelhos esféricos. Então, vamos embora que na aula de hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, vamos lá. Para a gente poder falar de espelhos esféricos, primeiro a gente tem que entender de onde surge essa questão do espelho esférico, tá? Eu tenho uma esferinha aqui, beleza? E o que eu vou fazer é dar um corte nela, fazer um cortezinho. Imagina que tu tem uma laranja, é a tampinha da laranja. Acho que você já ouviu essa expressão, né? Eu vou tirar a tampinha da laranja. É simplesmente fazer um cortezinho aqui, de modo que eu retire uma calota esférica, tá? E aí eu vou pegar essa calota esférica e vou colocar para cá. Isso é um espelho esférico, desde que uma face dessa seja uma face refletora, que pode ser tanto a face interna quanto a face externa. E aí, a depender dessa face refletora, a gente pode chamar esse espelho de côncavo ou convexo. Quando é que ele vai ser côncavo ou convexo? Ele vai ser dito côncavo quando a face refletora for a face interna do espelho. Ele vai ser dito convexo quando a face refletora for a face externa do espelho. Ô, Gui, como é que eu vou saber, olhando para a imagem, quem é a face refletora e quem não é? Vou te mostrar uma representação aqui. Quando eu tiver um espelho côncavo, e eu sei que no espelho côncavo a face refletora é a face interna, eu vou ter esse desenho aqui assim, ó. E aqui fora eu coloco uns cabelinhos. Isso quer dizer que a face não refletora é a face que tem os cabelinhos. Então, a face refletora aqui é a face interna. Se eu quiser falar de um espelho convexo, eu posso colocar um espelho com a mesma curvatura aqui, porém agora os cabelinhos eu coloco na parte de dentro. Isso quer dizer que a face refletora é a face externa. E aí a gente chama isso de espelho convexo. Então, ó, a face refletora para um espelho côncavo é a parte interna. E para o espelho convexo é a parte externa. Ok? Quando a gente vai falar dessa calota esférica que conjuga um espelho esférico, eu tenho os elementos do meu espelho esférico. Quais são os elementos do meu espelho esférico? São pontos, tá? Que a gente vai utilizar para poder fazer análise de algumas imagens. São pontos bem específicos. Que pontos são esses? V, F e C. O que seria cada um desses pontos? V é o vértice, F é chamado de foco e C é chamado de centro de curvatura. Olhando para essa esfera, onde é que ficaria esse C? Esse C ele ficaria aqui no centro da esfera. O F ele ficaria justamente aqui, ó. E o vértice é justamente a bordinha aqui da minha esfera. Então, centro, foco e vértice. Você percebe que a distância do centro até o vértice é o que a gente chama de raio, ó. É o raio de curvatura. Então, essa distância do vértice até o centro eu chamo de raio. E onde é que vai estar o foco? O foco ele vai estar exatamente na metade entre o vértice e o centro. Então, essa distânciazinha aqui, eu vou chamar de distância focal. Fzinho é distância focal, beleza? Eu vou escrever isso aqui, ó. Fzinho, distância focal. Goi, como é que eu faço para calcular esse Fzinho? Fzinho é justamente metade do raio de curvatura. Então, eu posso chegar à conclusão aqui que F é o raio sobre 2. Ele é metade do raio de curvatura. Vamos falar agora sobre os raios notáveis. Esses raios notáveis são muito importantes. Por quê? Porque são eles que vão nos auxiliar na formação da imagem em um espelho esférico, tá certo?
Então, ó, a gente vai ter aqui alguns raios notáveis que a gente vai analisar, ok? Que raios notáveis são esses? Tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Eu vou pegar alguns raios aqui e a gente vai analisar o comportamento deles quando incidem no espelho esférico, tá? O primeiro raio que eu vou utilizar é um raio que vem paralelo ao eixo óptico. Ou o que seria esse eixo óptico? É o eixo onde está situado o centro de curvatura, o foco e o vértice, tá certo? Então a gente tem um raio aqui que é paralelo ao eixo óptico. Então ele vai vir assim, ó. E você vê que ele incide paralelo ao eixo óptico, e quando ele incidir no espelho, lembrando que aqui eu estou falando de espelhos côncavos, então eu tenho que colocar os cabelinhos aqui fora. Deixa eu colocar os cabelinhos aqui fora. Coloquei os cabelinhos. Quando o raio incide na face refletora, ele vai ser refletido passando por onde? Ele vai passar pelo foco. Então, os raios que vêm paralelos ao eixo óptico, eles vão ser refletidos passando pelo foco, tá certo? Então, ele é refletido assim. Agora, lembra que existe uma propriedade chamada reversibilidade dos raios. Ou seja, o caminho que a luz faz indo, ela faz voltando. Então, raios que passem aqui pelo foco, eles vão ser refletidos também de forma paralela. Então, quando ele passa aqui voltando pelo foco, ele vai ser refletido de forma paralela, ok? Ou, isso aqui é muito importante saber? Por quê? Porque os raios que vêm paralelos ao eixo óptico são raios que considerados advindos do infinito. Ele vem de um canto muito longe. Então, por exemplo, o Sol emite raios solares, não é isso? Ele emite esses raios luminosos e os raios provenientes do Sol, eles vão vir atingir o espelho esférico e vão ser direcionados para o foco do espelho, tá certo? Então, os raios que vêm do Sol, como eles vêm do infinito, eles vêm paralelo ao eixo e vão ser direcionados para o foco, tá bom? Qual seria o outro raio notável? O outro raio notável é um raio que ele incide aqui, ó, pelo vértice. E quando ele incide aqui no vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Então, ele faz isso, ó. Ok? Então, esse ângulo é igual a esse. Beleza? Hugo, tem mais algum? Tem, que é o raio que incide passando pelo centro de curvatura. E o raio que incide passando pelo centro de curvatura vai ser como? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quando ele incide pelo centro de curvatura, ele vai ser refletido voltando pelo centro de curvatura. Então, se ele passa pelo centro indo, ele passa pelo centro voltando. E esses são os comportamentos dos raios notáveis no espelho côncavo. E aí você pode se perguntar o seguinte: como é que seria no espelho convexo? Ele vai passar aqui atrás do espelho, é? Não, não faz sentido, porque a face refletora é a face o quê aqui? Externa, né? E os elementos do espelho esférico estão voltados aqui na parte interna. Então, o que vai acontecer é que os raios notáveis eles não vão passar por esse ponto, mas sim vão estar alinhados com esses pontos. Como assim, Hugo? Me explica, por favor? Explico com certeza. Então, primeiro eu vou colocar os cabelinhos aqui para mostrar qual é a face não refletora. A face não refletora são essas faces aqui. Então, as faces refletoras são as faces externas. O primeiro ponto, a luz não passava pelo foco. Então, eu venho aqui, ó, e faço um raio alinhado com o foco, tá vendo? Ele veio alinhado com o foco. Quando ele vem alinhado com o foco, ele vai ser refletido como? Paralelo. Então, ele é refletido aqui de forma paralela. Da mesma forma que se ele viesse paralelo, ele seria refletido alinhado com o foco. Agora, Hugo, e no segundo caso, como é? Pelo vértice. Pelo vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo. Então, ele incide aqui pelo vértice e é refletido com o mesmo ângulo, do mesmo jeito que foi anteriormente. Esse ângulo e esse são iguais. Ah, beleza, então. Então, quer dizer que quando ele vier alinhado com o centro de curvatura, ele vai ser refletido alinhado com o centro de curvatura também? É exatamente isso. É isso que acontece. Ele vem alinhado com o centro de curvatura e é refletido alinhado com o centro de curvatura. Beleza? Hugo, por que é importante saber esses raios notáveis?
porque é através desses raios notáveis que eu vou poder determinar a formação de imagens. E uma imagem vai ser formada quando eu tiver um cruzamento dos raios notáveis ou dos seus prolongamentos, ok? Os prolongamentos dos raios refletidos, como a gente estudou lá em espelhos planos, que a gente viu que a imagem virtual ela era formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Vai ser basicamente a mesma coisa que vai acontecer aqui. Se a imagem for formada a partir dos raios notáveis, a gente vai chamar essa imagem de imagem real. Se ela for formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, ela vai ser chamada de imagem virtual, ok? Então vamos embora que a gente vai ver isso agora. Vamos falar agora sobre a formação de imagens, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, tá? O espelho côncavo vai ser aquele que vai te deixar um pouquinho confuso, porque tem muitos casos. Já o espelho convexo, você vai perceber que tem um caso apenas. Mas a gente vai falar e eu vou te mostrar um jeito de tu não errar mais, beleza? Então vamos falar aqui como é que se dá a formação dessas imagens e depois eu vou te dar uma dica bem especial. Para o espelho côncavo, eu tenho 6 casos, tá certo? O primeiro caso é quando o objeto está lá no infinito, ou seja, ele está num ponto muito longe. Quando ele está num ponto muito longe, os raios emitidos por ele, todos chegam paralelos ao eixo óptico. Se eles chegam paralelos ao eixo óptico, os raios fazem isso, ó. Eles vêm paralelos aqui ao eixo óptico. Toda vez que eles incidirem no espelho, eles serão refletidos passando por onde? Pelo foco. Então você percebe que vai haver uma concentração aqui dos raios refletidos onde? No foco. Então, os raios que vêm do infinito, eles vão ser concentrados no foco. Então aqui a gente tem uma concentração no foco. Existe um negócio chamado fogão solar. O que seria esse fogão solar? Seria um fogão que ele é construído com a ajuda de um espelho esférico. Algumas usinas geradoras de energia também usam esse dispositivo, tá certo? Que é a concentração dos raios solares em um determinado ponto, para fazer com que as coisas que estejam ali aqueçam. Se eu tiver um fogão solar, eu posso colocar uma panela aqui e a panela vai ser aquecida. Se eu tiver uma usina geradora de energia, eu coloco uma tubulação aqui com água, que quando receber essa energia vai esquentar, vai virar vapor de água, que vai sair a alta pressão e vai movimentar uma turbina, tá? Então essa é uma das aplicações que a gente tem. Essa concentração aqui no foco, ela vai ser muito importante para isso, tá? Então eu vou colocar aqui como detalhe, fogão solar e geradora de energia. Gerar energia. Agora a gente vai falar da situação que o meu objeto ele está antes do centro de curvatura. Ou o infinito não está antes do centro de curvatura? Mas o infinito é muito longe. A gente vai colocar ele agora um pouquinho mais pertinho. Então eu vou colocar meu objeto aqui, ó. Coloquei meu objeto aqui. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu colocar meu objeto aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um raio notável, que vai ser geralmente o paralelo, é o melhor que tem. Então eu vou colocar ele aqui. E ele vai ser refletido passando pelo foco. E agora eu vou pegar outro raio notável e vou incidir ele sobre o espelho também, passando pelo vértice. E aqui vai ser a formação da nossa imagem. Ah, vai ser aqui, Hugo? Agora vê, os pontos, os raios luminosos que saíram da pontinha da flecha, que é o meu objeto. Então, quando eu tiver a formação aqui da imagem, a formação da imagem vai ser do ponto de onde saiu os raios luminosos, que foram o quê? Da pontinha da flecha, da pontinha da seta. Então, quer dizer que aqui embaixo eu formo a imagem da pontinha da seta. Ah, então, ó, a minha imagem seria assim, ó, de cabeça para baixo. Que massa! É assim mesmo, Hugo? É assim mesmo. E aí vê o que acontece. Como é que eu vou definir essa imagem, tá? As características dessa imagem. Essa imagem, ela foi formada pelos raios luminosos mesmo. Então a gente diz que essa imagem ela é do tipo real. Ela tá invertida, ó, porque aqui a flecha aponta para cima e a imagem aponta para baixo. Então a gente diz que ela é real, invertida. E eu percebo que ela tá o quê? Menor. Então ela é real, invertida e menor.
Quando o meu objeto está exatamente no centro de curvatura, aí eu quero que tu olhe para cá. Ó. Vou colocar meu objeto aqui exatamente no centro de curvatura. E eu vou traçar agora os dois raios notáveis. Então, seria esse daqui, que vem paralelo. Ele é refletido passando pelo foco. E agora esse que vem aqui pelo vértice. E ele é refletido com o mesmo ângulo. Você percebe que os raios se cruzaram aqui, ó, no caso 2. Se eles se cruzaram aqui nesse ponto, no caso 2, a minha imagem é formada lá embaixo, ó. A minha imagem vai ser formada assim. E você percebe que ela é real e invertida, porque ela foi formada pelos próprios raios luminosos. Lembrando que aqui é tudo espelho côncavo, né? Eu esqueci de colocar os cabelinhos. Tem que colocar os cabelinhos. Qual vai ser a característica dessa minha imagem? Ela vai ser real, invertida e mesmo tamanho. Agora, o meu objeto ele vai estar situado entre o centro de curvatura e o foco. Percebe que eu estou pegando meu objeto e estou aproximando ele cada vez mais do espelho. Então, quando eu coloco ele aqui entre o centro e o foco, eu vou colocar nesse lugar aqui. E aí eu vou fazer meus raios luminosos, ó. Paralelo, passando pelo foco, incidindo aqui sobre o vértice com o mesmo ângulo. Você percebeu que agora os raios se encontram aqui, ó. Se eles se encontram aqui, olha como vai ser a formação da minha imagem. Mais uma vez ela é real, porque ela foi formada pelos próprios raios luminosos. Então ela é real. Ela está de cabeça para baixo, então ela é invertida. E ela vai ser o quê? Se você olhar aqui, ó, ela é maior do que o objeto. Então ela é real, invertida e maior que o objeto, ok? E aí eu vou aproximando mais o objeto do meu espelho, de modo que ele agora está exatamente em cima do foco. Por fins didáticos, eu vou considerar aqui o meu objeto como sendo um pontinho apenas, tá? Então, o que é que vai acontecer? Todos os raios luminosos que saem dele vão bater aqui no espelho e vão ser refletidos para o infinito. Então, eles batem aqui no espelho e são refletidos para o infinito. Por que eles são refletidos para o infinito? Porque todos os raios que batem aqui no espelho, eles vão sair paralelos ao espelho. Então, se os raios que vêm do infinito são raios paralelos, os raios que vão para o infinito também são raios paralelos. Aí a gente chama essa imagem de imprópria. Aí a gente chama essa imagem de imprópria. E aí eu vou dar uma dica para tu lembrar, tá? Ok? Porque, vê, escuta aí para tu lembrar disso. Porque os atores pornô têm que ficar no foco da câmera. Porque no foco a imagem é imprópria. Beleza? Eu sei que foi ruim, mas é só uma forma de memorizar. Aí o que é que vai acontecer agora? Meu objeto estava lá no infinito e ele veio se aproximando. Ó. Passou pelo centro de curvatura, aí depois ficou exatamente no centro de curvatura. E aqui ficou entre o centro e o foco, e aqui agora ficou no foco, e ele continua se aproximando, de modo que agora ele vai estar onde? Entre o foco e o vértice. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Meu objeto está aqui agora. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Um raio incide paralelo, é refletido passando pelo foco. Um raio incide pelo vértice e é refletido com o mesmo ângulo. E aí você percebe o seguinte, ó, é que esses raios aqui, eles não vão se encontrar. Eles não vão se encontrar, porque eles estão, ó, abrindo mais. Deixa eu só melhorar esse desenho aqui. Você vai perceber que eles estão se afastando. Então, o que é que eu faço? Eu pego os prolongamentos dos raios refletidos. Ó. Então, eu prolongo. Ó. Prolonguei e prolonguei. Você vai perceber que tem um ponto aqui em que os prolongamentos se encontram. E esse ponto onde os prolongamentos se encontram é onde vai ser formada a minha imagem. Mas veja, se saiu aqui do ponto de cima, aqui eu vou formar a imagem do ponto de cima, ou seja, eu formo a pontinha da flecha.
Agora a minha imagem ela não está mais de cabeça para baixo, ela está com a mesma orientação do objeto. Aí a gente chama essa imagem de direita. E ela não foi formada pelos próprios raios luminosos, ela foi formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Então eu chamo ela de virtual. Então as características dessa minha imagem ela é virtual, direita e maior. Esse tipo de espelho ele é muito utilizado na nossa vida. Toda vez que você pega um espelho que tem grau, o pessoal chama de espelho de grau, é justamente quando você quer aumentar a imagem que você está vendo. Então, para aumentar a imagem que você está vendo, você vai pegar um espelho côncavo e vai se posicionar ou posicionar o objeto entre o foco e o vértice, tá? É muito importante esse caso. Você posiciona o objeto entre o foco e o vértice e a imagem que você vai obter disso é uma imagem virtual, direita e maior. Virtual, direita e maior. Então, onde é que a gente vai perceber? Quando você quer se maquiar para ficar bonitona, você pega aquele espelho que tem zoom. Pessoas que vão colocar, às vezes, lente de contato também. Você vai comprar um óculos, vai numa ótica, e aí você quer ver todos os detalhes do óculos no seu rosto, você usa um espelho desse tipo. Você vai no dentista, e o dentista quer ver o seu dente com mais detalhes, para poder analisar se tem cárie, se tem alguma fissurazinha, alguma parte quebrada. Então ele quer ver esse dente com mais detalhes, ele usa um espelho côncavo também. Aquele espelhinho que ele coloca na sua boca é um espelho côncavo, tá bom? Então os espelhos côncavos, eles vão ser responsáveis por ampliar as imagens, tá bom? Mas só quando o objeto estiver entre o foco e o vértice. O espelho côncavo, ele vai ampliar as imagens. Então eu vou colocar aqui uns exemplos para a gente gravar. Dentista, estética, quando for ampliação, objeto entre o foco e o vértice e o tipo do espelho é côncavo. Mais uma vez eu esqueci os cabelinhos de todo mundo, vou colocar. Agora a gente vai falar do espelho convexo. E o espelho convexo, bichinho, só tem um caso, que é justamente o que a gente vai falar agora. Vou mostrar para vocês. Coloquei um objeto aqui na frente do espelho convexo. E eu vou colocar os cabelinhos aqui na parte de dentro. O que vai acontecer? Vai vir um raio paralelo e ele vai ser refletido, alinhado com o foco. Então eu vou alinhar ele com o foco aqui e reflito. Agora eu vou pegar um raio que passa pelo vértice e vai ser refletido pelo vértice com o mesmo ângulo. E prolongo. Você vai perceber que a minha imagem agora ela foi formada aqui no encontro dos prolongamentos. E essa imagem ela é menor do que o objeto. E o espelho convexo só vai ter esse caso, em que a imagem ela é virtual, porque foi formada pelos prolongamentos, direita e menor. E o espelho convexo é sempre esse caso, tá? Virtual, direita e menor. Aí você pode dizer, e qual é a grande aplicação de espelho convexo na minha vida, tá? O espelho convexo, ele vai ser utilizado por questões de segurança, por exemplo, quando eu quero ampliar o campo visual. Então, embora eu veja as coisas um pouco menores, eu consigo ver mais coisas no campo de visão desse espelho. Então, esse espelho ele vai ser utilizado em espelhos retrovisores, ele vai ser utilizado em espelhos de segurança, para verificar corredores, tá? Ele é utilizado também em guaritas de segurança, na parte de trás do ônibus. Então, a função do espelho convexo é basicamente ampliar o campo visual. Então, pessoal, eu vou sair agora da frente para tu tirar um print e eu vou te mostrar um jeito de você aprender tudo isso aqui fazendo uma imagem só. Você não precisa fazer isso sempre na hora da sua prova não, tá? Então vamos lá ver como é que faz isso. Eu vou fazer um esboço aqui bem rapidinho de um espelho, tá? Num tamanho maior para a gente poder fazer a análise disso. É basicamente isso aqui que a gente tem, tá bom? Eu tenho aqui um espelho côncavo, um objeto, tá? E aí eu vou aproximando o objeto e eu quero saber como é que vai ser a formação da imagem. Eu não vou colocar os cabelinhos aqui, porque depois esse espelho côncavo ele vai virar um espelho convexo, beleza? Então vamos lá. No primeiro caso, é quando o meu objeto está lá no infinito. Então eu vou colocar 1 aqui. 1 é o objeto lá no infinito. 2 é quando ele está aqui, antes do centro de curvatura.
3 é quando ele está exatamente no centro de curvatura. 4 é quando ele está entre o centro de curvatura e o foco. 5 é quando ele está exatamente no foco. 6 é entre o foco e o vértice. E 7 é quando ele está aqui, depois, do outro lado, aqui funcionando como se fosse um espelho convexo. Então, 7 é quando o espelho é convexo. Então, ó, olha como vai ser a formação das imagens. Eu faço isso aqui, ó. 1 é lá no infinito. Então, aqui... desculpa. 1 é lá no foco. Então, aqui é 1. Depois, a imagem vai ser onde, ó? Aqui, entre o foco e o centro. Veja se não é entre o foco e o centro, ó. Cadê? Aqui, ó. Entre o foco e o centro. Então, ó, 2 é aqui. Entre o foco e o centro. E aí eu vou descendo a escadinha, ó. 3 é aqui em cima do centro. E aqui eu continuo descendo, ó. 4 é depois do centro. Beleza? Então, ó, a escadinha, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, o Gui 5 é onde? 5 não está no foco? Então, quando o objeto está no foco, a imagem é lá no infinito. É imprópria. Então, 5 é lá no infinito, que a gente chama de imprópria. Algo, gostei, continua. E o 6? Olha, eu já passei do infinito. O 6 já vai ser formado lá do outro lado, ó. Vai ser uma imagem de que tipo? Virtual, direito e maior. Tá bom? O 6 já está do outro lado, beleza? E o 7? O 7 é quando o espelho é o quê? Convexo, né? Então, ó, o 7, espelho convexo. Eu tenho aqui alinhado com foco o raio refletido. No caso, vou fazer o raio refletido aqui. Raio refletido e o prolongamento é alinhado com o foco. Então, a minha imagem do ponto 7, ela vai ser formada do lado de cá. Então, ó, vamos analisar cada imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? 1, objeto lá no infinito, imagem no foco. Imagem no foco. 2, objeto antes do centro de curvatura, tá? Olha onde está aqui a imagem. Ela é real, invertida e menor. Real, invertida, menor. Depois, ó, real, invertida, igual. Igual que eu digo é mesmo tamanho. Depois, real, invertida e maior, tá vendo? Maior. E no 5? 5 é imprópria, né? É lá no infinito. E no 6? No 6 é virtual, direita, maior. E o 7? O 7 já é um espelho do tipo quê? Convexo. Convexo é virtual, direita e menor. Eu não sei se você percebeu, mas tem gente que sempre faz dupla aí, ó. Toda real é invertida, ó. Toda real é invertida. Toda real é invertida. Toda real é invertida. E toda virtual? Toda virtual é direita. Toda virtual é direita. Beleza? Então, isso aqui é um resumo de tudo isso aqui. E na hora da prova, se você tiver alguma dificuldade e tiver que analisar vários casos de uma vez, tá? Se na prova você tiver dificuldade e tiver que analisar vários casos de uma vez, você pode fazer esse resuminho ao invés de montar cada caso. Beleza? Então, essa é só uma forma de tentar simplificar para que você fique com a consulta. Agora, lembrando
Se você tiver uma questão específica, que é só um caso, não vale a pena fazer tudo isso. Mas às vezes aparecem questões que você tem que fazer vários casos. Então é bom que você faça esse resumo, tá bom? Então vamos fazer exercícios agora para a gente falar do estudo analítico e terminar nossa aula sobre espelhos esféricos. A questão 8 diz o seguinte: uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem que é possível essa pessoa obter de si própria, ok? Então vamos lá. Na letra A pessoa está posicionada entre o foco e o vértice de um espelho côncavo. Então quer dizer que a imagem dela vai ser formada virtual, direita e maior. Gente, já gostei dessa, ó. Resposta letra A. Mas vamos verificar as outras? Na letra B, ela está no foco. E aí deu uma virtual invertida. Não faz sentido virtual ser invertida. Virtual é sempre direita. Então a B está errada. E o objeto no foco, a imagem é formada no infinito. No espelho plano, qual é o erro? É que a imagem foi formada com um tamanho menor. E não é. Já no convexo, a imagem, embora seja virtual e menor, ela não é direita, ela é invertida. E não existe virtual invertida, apenas real e invertida. Então a resposta é letra A. Vamos para a próxima. No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pode-se ver uma imagem direita e menor formada pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como um espelho. Essa imagem pessoal, se é uma imagem formada por um espelho convexo, por uma superfície convexa, essa imagem só pode ser do tipo virtual, direita e menor. Então na letra A ele começa dizendo que é real, já não pode ser. Na letra B ele diz virtual, independente da localização do objeto. Boa, gosto dessa. Letra C, virtual e o objeto se encontra entre o espelho e o seu foco principal. Não necessariamente, tá bom? Como o espelho convexo ele só forma um tipo de imagem, virtual, direita e menor, não existe essa relação aí da posição do objeto em relação ao espelho. Em qualquer lugar vai formar sempre virtual, direita e menor. Beleza? Então a resposta aí é a letra C. Vamos para a próxima. Por motivos de segurança, a eficiência dos faróis tem sido objeto de pesquisa da indústria automobilística. Em alguns automóveis são adotados faróis cujo sistema óptico é formado por dois espelhos esféricos, E1 e E2, como mostra a figura. Com base na figura, é correto afirmar que a localização da lâmpada está. Ele quer saber onde a lâmpada vai estar. Nos focos de E1 e E2, no centro de E1 e no foco de E2, no centro de E1 e de E2. Então, ele quer saber onde é que está a localização da lâmpada em relação ao espelho 1 e ao espelho 2. Eu vou esboçar aqui rapidamente essa situação para a gente poder resolver. E aqui está a nossa lâmpada. Esse meu espelho da esquerda é o espelho E1. O espelho da direita é o espelho E2. Não vou desenhar todos os raios, porque não me interessa, mas eu vou desenhar apenas um. Percebe que os raios que incidem no espelho E1, eles saem paralelos provenientes da lâmpada. Os raios provenientes da lâmpada saem paralelo. Opa! Se saiu da lâmpada e foi refletido paralelo, isso quer dizer que esse ponto é o foco do espelho 1. Do espelho 1 eu já sei que esse ponto é o foco, porque o raio ele incide e sai paralelo. Tudo bem? Agora vamos analisar o espelho 2, lembrando que aqui são côncavos e são côncavos. No espelho 2, o raio ele sai da lâmpada, bate no espelho e volta pelo mesmo caminho. Se ele vai e volta pelo mesmo caminho, é porque esse ponto é o centro de curvatura do espelho 2. Então, ele é foco do espelho 1
e ao mesmo tempo é centro de curvatura do espelho 2. Isso está como resposta na letra B, no foco de E1 e no centro de curvatura de E2. Agora a gente vai falar sobre o estudo analítico para espelhos esféricos. O que seria esse estudo analítico para os espelhos esféricos? A gente sabe que conforme eu aproximo ou afasto o meu objeto do meu espelho, a imagem ela pode ficar maior, pode ficar menor, pode ficar real, pode ficar virtual. Então tudo isso depende da distância que meu objeto está do espelho, beleza? E agora a gente vai saber o quanto maior ela fica, quão distante ela fica, quando é que ela é real, quando é que ela é virtual. Tudo isso falando sobre estudo analítico, beleza? Então eu vou copiar aqui uns dados e a gente vai continuar para entender isso, beleza? Pronto, é basicamente isso aqui que a gente tem, né? Eu tenho um objeto que a luz bate no espelho, é refletida e aqui eu formei uma imagem, tá bom? Então a gente vai entender aqui alguns elementos. Esse aqui é o meu objeto, que eu vou chamar de O. Essa é a minha imagem, que eu vou chamar de I. A distância do objeto até o espelho, ela é chamada de DO. Essa distância aqui, ela é chamada de DO. A distância da imagem até o espelho, ela é chamada de DI. A altura do objeto é chamada de HO. A altura da imagem é chamada de HI. Beleza? E aí a gente usa duas equações para poder fazer o estudo analítico. A primeira é o que a gente chama de equação de Gauss, tá? E a segunda é o que a gente chama de equação de ampliação lateral, ok? Ou apenas ampliação. Então eu vou escrever aqui. Essas são as duas equações que a gente vai utilizar. A equação de Gauss vai me dizer a relação entre distância focal, distância da imagem e distância do objeto. Já a equação de ampliação, ela vai me dizer a relação para eu saber se uma imagem é maior, se ela é menor, beleza? Então vamos ver aqui. Na equação de Gauss, é muito comum utilizar desse modo ou fazer uma pequena simplificação, que eu confesso que gosto mais, que é fazer o seguinte, ó, é o MMC entre DI e DO. Quem é o MMC entre DI e DO? É o produto de DI vezes DO. DI vezes DO dividido por DI, sobrou DO. DI vezes DO dividido por DO, sobrou DI. Então aqui em cima fica DI mais DO. Eu gosto de escrever assim, ó. E daqui para frente eu vou usar sempre a equação de Gauss dessa forma, beleza? Já a equação de ampliação lateral, que me dá a relação entre tamanho de imagem e tamanho de objeto, ela vai ser escrita assim mesmo. Lembrando que você não usa todos esses pares ao mesmo tempo. Você pode escolher os pares que quer usar. Eu posso relacionar imagem a objeto com distância da imagem e distância do objeto. Eu posso utilizar essa aqui que tem distância focal. Então, cada situação ela vai se adaptar com o melhor par de equações aí, beleza? Então é importante que você pratique bastante os exercícios para que você pegue esse feeling de qual par de equações você vai utilizar. Quando a gente fala de estudo analítico, tem umas considerações que você tem que fazer, principalmente em relação aos sinais, beleza? Se você esquece de colocar um sinalzinho desse, isso pode fazer muita diferença porque você provavelmente vai errar a questão. Eu digo isso porque eu já errei muita questão por desatenção, quando eu esqueço de colocar o sinal, tá certo? Então não esquece isso, é muito importante. Eu vou colocar aqui as considerações para a gente fazer análise de sinal em cada situação. A primeira consideração que eu vou fazer é olhando para a distância focal, se ela vai ser positiva ou negativa. A distância focal vai ser positiva quando o meu espelho for do tipo côncavo. A distância focal vai ser negativa quando o espelho for do tipo convexo. O meu DI vai ser positivo quando a minha imagem for do tipo real. O meu DI vai ser negativo quando a minha imagem for do tipo virtual.
Então, DI positivo, imagem real. DI negativo, imagem virtual. O meu A vai ser positivo quando a minha imagem for direita. O meu A vai ser negativo quando a imagem for invertida. E é esse fato aqui que vai fazer com que eu tenha esse sinalzinho negativo aqui, tá certo? Esse sinalzinho aqui negativo é justamente para a gente pegar a relação de quando ela é real e invertida, beleza? Esse sinalzinho aqui é só esse fatorzinho de correção. E aí eu tenho mais uma coisinha. Veja, quando é que eu vou saber que a imagem ela é ampliada ou reduzida? Se ela for ampliada, o módulo de A vai ser maior que 1, e aí ela vai ser ampliada. E se ela for, vou colocar já aqui, né? Ampliada. E se ela for entre 0 e 1, é reduzida. O módulo de ampliação for entre 0 e 1, ela é reduzida. Beleza? Então você tem que saber essas considerações aqui para poder resolver as questões, ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou apagar, não tudo, eu vou deixar as considerações para a gente ir batendo em cada um, beleza? Eu vou apagar desse lado, grava as equações, porque a gente vai fazer agora estudo analítico. A questão 12 diz o seguinte: uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo a uma distância de 25 centímetros de seu vértice. Sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros, com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Então ele quer que a gente analise se ela é direita, se ela é invertida, o que é que essa imagem é. Então a primeira coisa que a gente faz é anotar os dados que ele deu, ok? Ele disse que a árvore de Natal tem 50 centímetros de altura. Então isso é a altura do objeto. HO igual a 50 centímetros de altura. Foi colocada sobre o eixo principal de um espelho, que é aquele nosso eixo óptico, de um espelho côncavo. Se o espelho é côncavo, eu já sei que o foco ele é positivo. Porque espelho côncavo, o foco é positivo. A uma distância de 25 centímetros de seu vértice. A distância do espelho ao vértice, isso é o nosso DO. E DO, pessoal, para os casos que a gente estuda, é sempre positivo. 25 centímetros. Sabendo que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros, e aí é muito importante o seguinte, ó, se o raio é 25, eu já posso dizer que como o foco, a distância focal é metade do raio, o meu foco vale mais 12,5, tá bom? Que é a metade de 25. Sempre coloca o sinalzinho, tá bom? Pode-se afirmar que ele quer saber se a imagem é direita ou invertida. Esse é o primeiro ponto que ele quer saber. Galera, não precisa quebrar muito a cabeça não. Não precisa quebrar muito a cabeça não. Sabe o que tu vai fazer? Aplicar a equação de Gauss. Porque a equação de Gauss ela já vai te dizer ó, se ela é direita ou invertida. Como, Hugo? Vamos lá. Equação de Gauss é F igual a DI vezes DO sobre DI mais DO. Eu gosto da equação de Gauss porque ela dá uma dica de vida pra gente, né? Nessa vida, se tu não estudar, tu tá fedido, né? Fedido. As coisas vão feder pro teu lado. Ao invés de colocar 12,5, eu vou colocar 25 sobre 2. Por que eu fiz isso? Por nada em especial. Só porque 12,5 é a mesma coisa que 25 sobre 2. Quem vai ser DI? Não sei. Então, vou colocar aqui DI. Quem vai ser DO? DO é 25. Então, DI vezes 25 sobre DI mais 25. Então, já posso simplificar, ó, 25 desse lado e 25 desse lado. Então, ficou como? DI mais 25, passou para cá multiplicando, igual a 2DI. 2DI. Então, 2DI menos DI dá DI
igual a mais 25 centímetros. Se o DI deu positivo, a imagem é real. E toda real é invertida. Lembra que casa, né? Real invertida, virtual e direita. Então, se a imagem deu real, ela é invertida. Então, é real e invertida. Eu já sei isso aí. Agora, ele quer saber se ela é maior ou menor ou do mesmo tamanho do objeto. Ele quer saber isso. Aí, vamos lá. Se o meu raio é de 25 centímetros, o centro de curvatura está a 25 centímetros do vértice. E o objeto também está a 25 centímetros do vértice. Ou seja, o meu objeto está exatamente em cima do centro de curvatura. E quando o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura, a imagem é do mesmo tamanho. Ou seja, eu nem precisava fazer essas contas todas aqui. Só sabendo disso, eu já tinha as características da imagem, que era real, invertida e do mesmo tamanho. Só pelo fato de saber que ele estava exatamente em cima do centro de curvatura. Então, a resposta para essa nossa questão é a letra E. É invertida e do mesmo tamanho do objeto, estando a 25 centímetros do vértice. Vamos agora para a próxima questão. Um objeto linear é colocado verticalmente em repouso sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo E, de centro de curvatura C, foco principal F e vértice V. Nessa situação, esse espelho forma uma imagem real, invertida e 4 vezes maior do que o objeto, como representado na figura. Em seguida, o objeto é movimentado horizontalmente com velocidade escalar média, VOB, até o ponto C, onde é novamente mantido em repouso. Simultaneamente, sua imagem movimentou-se com velocidade escalar média, VM, até sua nova posição final. Calcule o valor absoluto da razão VM sobre VOB. Vou fazer aqui um pequeno esboço para a gente poder analisar cada ponto. Pronto, esse foi o esboço da nossa situação. Eu tenho aqui um espelho côncavo, ok? O objeto está a uma certa distância do espelho e tem sua imagem formada aqui. Imagem essa que eu já sei que ela é real, invertida e maior, tudo bem? E aí na questão, ele quer saber o seguinte. Na questão, ele diz que o objeto ele vai ser movimentado horizontalmente com velocidade VOB até o ponto C. Ou seja, esse objeto ele se movimenta para cá com velocidade VOB. Quando ele começa a vir para cá, até esse ponto aqui, ele vai vir até esse ponto. A imagem, ela também vai começar a andar para cá, ó. Só que a imagem começa a se movimentar com a velocidade que ele chamou de VM. E aí ele quer a razão entre VM e VOB. Na letra A, ele quer a razão entre VM sobre VOB. E é muito simples a gente calcular isso. Por quê? Porque vai demorar um certo tempo para ele andar uma distância de 12 centímetros até chegar no ponto C. Então, como é que eu calcularia essa velocidade? Então, 12 dividido por ΔT. E quem vai ser VM? Veja, quando o objeto sai daqui e vai para o centro de curvatura, a imagem ela vai começar a diminuir e ela também vem para o centro de curvatura. Então, qual é a distância que a imagem vai andar? A imagem vai ter que andar 48 centímetros no mesmo tempo que o objeto anda quanto? 12. E aí, como é que eu calcularia essa velocidade da imagem? Seria a distância que ela anda, 48, dividido pelo tempo. Vou simplificar o tempo, ou seja, 48 dividido por 12 dá 4. Beleza? Então, essa é a razão entre a velocidade da imagem e a velocidade do objeto. Na letra B, ele quer saber o seguinte: a distância focal desse espelho. Ele quer saber a distância focal desse espelho, então ele quer saber F. Primeira coisa que eu sei é que F é positivo, porque o espelho é do tipo côncavo. E aí eu quero que vocês vejam que ele já me deu o A. Oxente, Hugo, ele deu o A? Deu.
ele já deu o A. Como é que tu sabe que ele já deu o A? Porque, veja, se a imagem é 4 vezes maior do que aqui, o A vale menos 4. Rapaz, eu já sei isso, já sei isso. Eu já sei que o A vale menos 4, beleza? E agora eu tenho que dar um jeito de achar, por que menos? Menos porque ela é invertida, né? E 4 porque é o fator de ampliação. Então agora eu tenho que dar um jeito de achar essa distância focal. A primeira relação que eu posso ver aqui é que, usando o fator de ampliação, A é igual a menos 4, né? Eu posso pegar, dizer que é igual a menos DI sobre DO, ok? Então, ó, aqui eu sei que A é menos 4, igual a menos DI sobre DO, de tal forma que eu posso dizer o quê? Corto esse menos com esse menos, que DI é 4DO. Então, DI é igual a 4 vezes DO, beleza? Se eu sei que DI é 4 vezes DO, eu deixo essa relação guardadinha aqui. Eu tenho que DI é 4DO. Cheguei a esse resultado. Beleza. Vou aplicar a equação de Gauss. Qual é a equação de Gauss? F é igual a DI vezes DO sobre DI mais DO. Tudo bem? Aí você pode dizer o seguinte. Quem seria aí DI e DO? A única relação que eu tenho é que DI é 4DO. Tá, vamos prestar atenção numa coisa. O que seria DO? É a distância do objeto ao vértice. Quem seria DI? É a distância da imagem ao vértice. Então, ó, se a gente pega isso aqui, a distância do objeto ao vértice seria isso aqui, o meu DO, e seria isso aqui, o meu DI. Eu já posso dizer ó, que DI menos DO é quem? É 12 mais 48. Olha. DI menos DO é esse pedaço todo aqui, ó, que é 48 mais 12. Então, eu posso dizer aqui que DI menos DO é 60. Se DI é 4DO, então eu posso dizer que 4DO menos DO é 60. Ou seja, 3DO é 60, DO é 20 centímetros. Se DO é 20, quem é DI? DI é 4 vezes 20, DI é 80 centímetros. E agora eu jogo na minha equação de Gauss para a distância focal. Quem é DI? 80. Quem é DO é 20. Sobre quem é DI? 80. Sobre mais DO, que é 20. Então, a distância focal vai ficar 80 vezes 20, 1.600. 80 mais 20, 100. Cortei. A distância focal do meu espelho é mais 16 centímetros. Beleza? Como a questão é aberta, essa é a nossa resposta. E com a resolução dessa questão, chegamos ao final da nossa aula, onde a gente falou um pouco sobre espelhos esféricos, resolvemos algumas questões de estudo analítico, fizemos questões de posição de imagem, tá bom? Em relação à posição do objeto, e por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos falar sobre uma das partes mais importantes de óptica para o Enem, que é refração da luz. Então, eu te encontro na próxima aula.